Pois bem, na semana passada, então, só lembrando, né, nós estamos trabalhando um capítulo do Soberania de Deus, Sofrimento e Soberania de Deus, né, o capítulo 6 fala sobre o sofrimento de base étnica, né, em outras palavras, sofrimento trazido pelo racismo. E nós, então, tínhamos planejado trabalhar esse livro e agora chegamos nesse ponto em que, de fato, podemos falar a respeito do racismo, só que por ser um tema tão complexo e de tantas abordagens, né, nós decidimos dividi-lo em 3 aulas, por isso estamos aqui. Na primeira aula, então, nós fizemos essa abordagem mais bíblica e definimos, em primeiro lugar, falamos que o próprio conceito de raça é um pouco controverso, né, é difícil você saber exatamente o que você está falando quando você fala de raça, né? Mas concluímos então que o que a Bíblia fala é da dignidade essencial do ser humano, fala também dessa diversidade interna na raça humana, né? E da unidade da família humana e, por fim, da vocação humana para o domínio. E percebemos que na queda essa dignidade é corrompida por uma iniquidade essencial, o pecado. Vimos que essa iniquidade essencial acaba quebrando aquela unidade da família humana, por causa do egoísmo. Vimos que a desigualdade começa a aparecer, de acordo com um sendo mais forte do que o outro, um sendo mais audaz do que o outro. E vimos que no final existe a dominação de um homem pelo outro, muitas vezes usando a violência, né? E isso tudo vai se cristalizando numa atitude em relação ao próximo, né? Começa com uma atitude em relação a Deus, né? A rebeldia contra Deus, e depois se manifesta numa atitude em relação ao próximo, que a gente resumiu em 4 itens também, né? Alienação do próximo, ou seja, eu torno o próximo diferente de mim. A desumanização do diferente, então se ele é diferente, ele já não é tão humano quanto eu. A desvalorização da vida humana, então se ele é diferente, ele já não tem o valor humano que eu tenho, né? A sua vida já não vale tanto. E por fim, o abuso de poder, já que a sua vida não vale tanto, eu posso ser violento, eu posso abusar, eu posso, de alguma maneira, dominar sobre essa pessoa, né? Nós vimos, então, um conceito de raça, indicando uma população humana suficientemente isolada para revelar uma composição genética distinta que se manifesta em certa combinação de características físicas. Essa é uma definição que eu tirei do Myers, né? Página 49 lá da Enciclopédia de Bíblia. E a gente poderia acrescentar também não apenas características físicas distintas, mas características culturais distintas também, né? Então, raça tem esse conceito aí de uma população que vive de uma certa maneira isolada. Na antropologia a gente fala de endogamia, ou seja, as pessoas casam dentro daquele grupo, aquelas características começam a ser ressaltadas, né? Também há muitos estudos em relação à interação com o meio ambiente, né? Ressaltando alguns genes mais recessivos e tornando-os mais ativos, né? Então, por exemplo, a quantidade de melanina, né, que o africano tem é muito apropriada para a quantidade de sol que ele recebe, né? E já em países nórdicos, onde quase não se vê o sol, você não tem tanto essa melanina ressaltada, né? Nas características físicas daquela população, porque ela não é tão necessária, né? Às vezes nós colocamos ali em Gênesis 10 e 11, né, depois do dilúvio, uma possível indicação do início desse processo de diferenciação entre os homens, né? Você tem ali em Gênesis 10 a dispersão pela terra, e em Gênesis 11 se fala a respeito do próprio Deus dispersando os homens sobre a terra, porque quando eles se ajuntavam era para o mal, né? Então Deus dispersa os homens sobre a terra. Então, essa ideia da violência contra o próximo, dependendo de desumanizá-lo, de torná-lo outro, né? Não torná-lo tão próximo assim, e, se possível, torná-lo uma coisa, né?
E a gente vê alguns exemplos, e aqui eu vou rapidamente só passar por eles, né? Eu destaquei alguns exemplos na semana passada, vou destacar 6 exemplos aqui rapidamente. Lá em Gênesis 19, os habitantes de Sodoma demonstram o seu ódio por Jó, dizendo assim, esse estrangeiro quer mandar em nós. Então, ele não é um de nós. E aí eles pretendem, então, fazer violência contra ele, violentá-lo, violentar os seus visitantes, que também eram estrangeiros, portanto, violentar a sua casa, né? Lá em Gênesis 46 se diz que os egípcios abominavam pastores de rebanho e, portanto, abominavam os hebreus, né? Quando José traz os seus familiares, eles comem separadamente, né? Há uma segregação racial ali, porque é abominação para os egípcios comer junto com hebreus, porque eles eram não apenas estrangeiros, mas eram estrangeiros com um costume estranho de pastorear, um costume desprezível para os egípcios de pastorear rebanho. Depois, lá em Números 12:1, os hebreus demonstram algum desprezo pelos cuxitas, né? Cuxi era um povo que vivia ao sul do Egito, né? Então, muitas vezes é traduzido na nossa Bíblia como etíopes, né? Ou Etiópia, né? Os vindos da Etiópia. E você pode imaginar que ao sul do Egito, né? Os egípcios já tinham um tom mais moreno na pele. Você pode imaginar então que esses cuxitas ou etíopes eram mais escuros ainda, né? Ao norte do Egito você já tem lá a África subsaariana ou África negra, como se dizia antigamente. Então, a mulher de Moisés aparentemente era desse povo, e Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, se rebelam contra a autoridade de Moisés dizendo ele tomou uma mulher cuxita, né? Uma esposa cuxita. Ali tem algumas coisas interessantes, né? Uma delas é que parece que eles estavam querendo o poder, né? A autoridade que Moisés tinha, eles queriam para si. E então, a forma que eles conseguiram de atingir a reputação de Moisés era, ele pegou uma mulher cuxita. Eu tinha dito na semana passada que a gente não tem certeza se eles estavam usando isso como desculpa, né? Ela ser cuxita, ou se era simplesmente a questão de ser uma estrangeira, né? Mas o mais provável é que realmente fosse a questão da pele, né? Lá em Jeremias 13:23, Deus fala dos etíopes, né? Ele diz assim, pode um etíope mudar sua pele? Quer dizer, já havia esse conhecimento, né, entre os hebreus de que havia um povo lá, né, os cuxitas eram um povo de pele escura, né? Agora é interessante, isso John Piper que nota isso, tem um livro do John Piper de 2011, 2012, editado pela Vida Nova, chamado Racismo, a Cruz e o Cristão, ou vice-versa. E ele sugere ali naquele livro que a punição que Miriam recebeu de Deus por ter tentado usurpar a autoridade de Moisés, acusando-o de ter uma mulher cuxita, foi dar lepra a ela. E a lepra lá no texto é descrito que a pele dela estava branca, como neve. Então o John Piper sugere que talvez Deus tenha castigado Miriam pela sua rebeldia, como geralmente Deus faz na Bíblia, de acordo com o próprio pecado. Quer dizer, o castigo tem a ver com o próprio pecado. Então, se ela estava acusando a outra de ser negra, e ela então se torna branca, né? Então você acha vantagem de ser branca? Então fique bem branca para você ver, né? E ela então, a pele dela fica toda cheia de lepra, né? De alguma infecção de pele aí que eles chamavam de lepra na época, e que tornou a pele dela toda esbranquiçada, né? Então, Deus estava castigando ela de acordo com o seu pecado. Essa é a sugestão do John Piper, muito boa, né? Tem uma outra referência também aos cuxitas, lá em 2 Samuel 18, quando a notícia de que Absalão morreu, né, filho de Davi, tem que ser levada até o rei. E é uma péssima notícia, né? O rei corre o risco do rei ficar tão revoltado e até matar o mensageiro, como era costume, né? Ele faz isso, por exemplo, na morte, quando ele recebe a notícia da morte de Saul. E um jovem hebreu se candidata a ir correndo até Jerusalém para contar as notícias para o rei, né? E o comandante ali diz assim, não, vai outra pessoa, porque essa notícia não é boa, né? Vai você. E ele aponta um etíope, um cuxita, né? E aí o etíope vai correndo até o rei e conta, né? Então ele estava prevendo
que a reação do rei podia ser violenta e ele manda um negro, né? Então você percebe já aí um desprezo pelos cuxitas entre os hebreus, repetido aí séculos depois, né? Uma história mais curiosa é lá em Juízes 12, há uma guerra entre os gileaditas e os efraimitas, e os efraimitas têm um certo sotaque que não deixa eles falarem Shibolete, né? Eles falam Sibolete. E os gileaditas, então, cercam a toda a região lá e cada pessoa que passa, eles perguntam, fala Shibolete. Aí se a pessoa falasse Sibolete, eles matavam, né? Então o sotaque sendo distintivo, né? Para que você possa discriminar o outro, né? E um exemplo clássico, lá em Esther 3, Hamã odiava Mordecai, porque Mordecai não se curvava a ele, não reconhecia a sua autoridade, né? E ele então passa a odiar não só Mordecai, mas toda a raça de Mordecai, ou seja, todos os judeus, e planeja então um genocídio, né? A morte de todos eles. O nosso autor aqui, né? Ellis Jr., Carl Ellis, autor desse capítulo do nosso livro, lá na página 180 diz assim: quando usamos a nós mesmos como padrão de julgamento, começamos a ver os outros como inferiores, porque ninguém pode ser quem eu sou tão bem quanto eu mesmo. Então, se eu usar a minha cor, o meu olho, o meu formato de nariz, ou a minha cultura, ou o jeito que eu falo, né? Então, por exemplo, paulistano acha que a gente não tem sotaque, né? A gente não acha que tem sotaque, então quem tem sotaque são os outros. Claro, ninguém consegue falar paulistanês tão bem quanto eu que sou paulistano, né? E assim por diante. Então, a minha comida, né? O meu jeito de dançar, a minha música, ninguém pode ser tão bem eu quanto eu mesmo, né? E nenhuma outra cultura pode ser a minha cultura tão bem quanto minha cultura é capaz de sê-lo, né? Essa observação é bem interessante do Ellis. Mas basicamente o que ele está dizendo é aquilo que Tiago diz lá no capítulo 2, versículo 4, né? Quando nós fazemos distinções entre nós mesmos, Tiago está falando a respeito da distinção socioeconômica. Ele está dizendo, quando chega alguém rico lá na sua congregação e você trata ele melhor do que quando chega um pobre, você está fazendo distinção entre as pessoas e você está se tornando um juiz tomado de perversos pensamentos. O racismo é isso, né? Nós fazemos distinções entre nós, baseados em nossos próprios critérios, e nos tornamos juízes tomados de perversos pensamentos. Na semana passada eu concluí com a parábola de Jesus, né, a respeito do samaritano, e a gente precisa lembrar que lá, né, o texto, Lucas 10, versículo 29, diz especificamente que o rapaz que perguntou, né, qual é o grande mandamento, e Jesus fala que o grande mandamento é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E aí aquele rapaz, procurando se justificar, pergunta, mas quem é o meu próximo? Então ele estava querendo fazer essa distinção. Eu quero distinguir quem é o meu próximo. Meu próximo é quem tem o olho azul como eu. Meu próximo é quem tem a pele escura como eu. O meu próximo é quem gosta de música assim, o assado. O meu próximo é aquele que parece comigo, né? Se fôssemos tomar uma música aí para ser trilha sonora dessa parábola, talvez fosse aquela frase de Caetano, né? Narciso acha feio que não é espelho. Bem isso. Mas então ele está tentando se justificar, diz Lucas. E de fato, nós acabamos usando o racismo para nos justificar na nossa falha em amar o próximo, que é o cerne dos mandamentos de Deus, segundo o próprio Jesus. Bom, eu queria então agora fazer aquela parte histórica que eu prometi, né? Fiz esse resuminho aí em 10 minutos da aula anterior, destacando algumas coisas que a gente tinha passado batido por causa do tempo. E agora eu quero falar um pouco de história. E a história não é só a história da igreja cristã, mas a história do povo de Deus, né? Da igreja como um todo. Porque o povo de Deus se origina por um ato de eleição, né? Um ato discriminatório, um ato de privilégio, né? Deus discrimina, Deus separa entre os povos um povo para si. O povo hebreu, os descendentes de Abraão. Deus escolhe Abraão do meio lá de um povo idólatra e resolve ter um pacto com Abraão. E a partir das descendências de Abraão, então, ele começa a se relacionar de uma maneira diferente com o povo e não com os outros, né? O foco de Deus em todo o Antigo Testamento é o povo hebreu.
Ou seja, um ato divino de privilegiar um povo dentre os demais. Mas antes que você diga, mas então Deus também é preconceituoso, né? Acontece que a eleição divina não é meritória, mas ela é graciosa. Em Deuteronômio 7:7, Deus diz assim para o povo de Israel, né? Para o povo hebreu ali, através de Moisés. Né? Deuteronômio 7, versículo 7. Porque tu és, 6 e 7. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Olha lá. Né? Deus escolheu. Para que fosse o seu povo, para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Todos os povos são de Deus, mas Deus escolheu Israel de um modo específico. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Então, durante todo o Antigo Testamento, Deus insiste com isso. Eu não escolhi vocês que eram melhores. Né? Não eram os mais fortes, não eram os melhores, né? Eram, na verdade, escravos, incultos, né? Também estavam cheios de influências pagãs, e mesmo depois, né, eles acabam inúmeras vezes demonstrando que não eram dignos da eleição. Portanto, essa discricionariedade de Deus, esse privilégio que Deus dá aos israelitas, né, aos hebreus, é graciosa. Então ela não tem a ver com o preconceito onde eu me acho melhor do que você e escolho alguma característica para dizer que sou melhor que você. Né? Não, é o contrário. Deus escolhe o povo mais rastaquera, né, o povo mais indigno, e decide que vai amá-los de uma maneira graciosa. Então, nem a eleição de Deus se equipara a esse preconceito que nós estamos discutindo, e nem ela dá motivo para preconceito, porque afinal de contas Deus insiste, vocês não são melhores que os outros povos, escolhi por graça. Além do mais, a eleição de Deus não é excludente. Ele não elege a descendência de Abraão e diz assim, os outros povos são piores, e eu não quero saber dos outros povos. Pelo contrário, a gente às vezes se engana nisso. Né? A gente tem a impressão que somente no Novo Testamento a igreja é projetada para o mundo, mas não. Na verdade, lá desde o começo, Deus planeja que a descendência de Abraão seja uma ponte para que ele alcance todos os demais povos. Né? Já no chamado de Abraão, Deus diz assim, olha, sê tu uma bênção, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família ali significa clã, né? Tribo, clã. Mas em Gênesis 18:18, Deus aparece novamente para Abraão e diz o seguinte, lá quando ele está conversando, né, sobre Sodoma e tudo mais, ele renova os seus votos ali de fidelidade a Abraão, e aí tem uma hora que Deus pensa consigo mesmo, né? Será que eu vou ocultar a Abraão aquilo que estou para fazer, né, lá em Sodoma? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Nele serão benditas todas as nações da terra. A palavra nações aqui, né, é o goi, né, que é o gentil, né, todos os povos, né, além dos judeus. E no grego é etné, da onde a gente tira a palavra etnia. Deus está dizendo, olha, eu quero abençoar todas as etnias, e é através da etnia de Abraão que eu quero fazer isso. Eu vou engrandecer a etnia de Abraão para, através desse grande povo, alcançar todos os outros povos. Tem muitos salmos que falam a respeito disso, né? Todos os povos venham dar louvor ao Senhor e tudo mais, né? Então essa é uma verdade muitas vezes enfatizada no texto bíblico do Antigo Testamento, inclusive entre os profetas. Né? Isaías 49 tem uma menção bastante importante a respeito disso. Né? 49:6. Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Né? Então, luz das nações. O projeto de Deus sempre foi alcançar as nações. Né? Isso é repetido em vários profetas, em vários salmos, como eu falei também. Né?
Além do mais, a lei mosaica protegia e incluía os estrangeiros, né? Lá desde o começo, ainda no Egito, Deus diz que o estrangeiro que quisesse comer a Páscoa junto com os hebreus era bem-vindo, né? Quando eles saem do Egito, muitos estrangeiros vão com eles, né? Então, esse propósito de Deus é muito claro. Existem várias afirmações também na lei de Moisés, como essa aqui de Levítico 19:34, que diz o seguinte, não é o único não, tá? Só escolhi esse. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Então, assim como o israelita, né, de nascença, também aquele que estivesse com eles, né, caminhando com eles, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, há inúmeras vezes em que Deus fala assim, a lei de vocês vai servir para o estrangeiro também, né? Todo o goi, todo o gentil, né? Toda a etnia, né? Toda a etnia que chegar-se a vocês será bem-vinda também, né? A lei de vocês vai servir para eles, a adoração de vocês pode servir para eles também. Todos aqueles que quiserem são bem-vindos. Então, o propósito de Deus se abençoar as nações é muito claro em todo o Antigo Testamento. Bom, tem uma definição num artigo lá da Enciclopédia Bíblica, do autor chamado D.N., ele diz assim, o racismo, sobre racismo, né? Ele diz assim, a definição dele, presta atenção. O racismo é uma tentativa humana de se obter um status especial, uma profunda perversão da eleição que pertence somente a Deus, que exalta o humilde e que humilha o arrogante. Então o racismo é como se quando o homem é racista, ele está, em primeiro lugar, tomando o lugar de Deus, né? Fazendo uma eleição. E é claro, ele elege a si mesmo. Deus elege o humilde, né? E humilha o arrogante. Mas o racista elege a si mesmo na sua arrogância e humilha o humilde para se tornar mais arrogante ainda, né? Então é uma perversão da eleição. Em primeiro lugar, porque está tomando o lugar de Deus, né? Mas em segundo lugar, porque ainda, além disso, ainda põe de cabeça para baixo a dinâmica da eleição divina. Infelizmente, Israel se esqueceu disso e se tornou arrogante de sua eleição, recebendo o devido castigo. Foi espalhado entre as nações, aí as nações de novo, né? Então, vocês não quiseram receber as nações, vocês se acharam grande coisa, né? Receberam apenas os maus costumes das nações, no caso da idolatria, mas não fizeram o papel que deveriam ter de ser luz para as nações. Bom, como parte da sua humilhação, os judeus tiveram, além de serem espalhados pelas nações, né, no exílio, os judeus também tiveram a região da Samaria transformada em gueto para estrangeiros. Os assírios tinham essa política, né? Eles dominavam várias nações e, para diminuir a probabilidade de rebeliões localizadas, eles também pegavam pessoas de uma nação e jogavam em outro lugar, desterravam as pessoas, exilavam as pessoas, né? E fizeram isso lá dentro da terra lá de Israel, bem no meio ali, né, na região norte. Eles implantaram diversas nações ali, fizeram uma grande mistura. Isso está descrito lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17. E, enquanto os judeus foram dispersos pelas nações no exílio babilônico, né, havia outras nações exiladas dentro do território de Israel por causa dos assírios. No entanto, nem isso, nem essa humilhação serviu, né? Porque os judeus desenvolveram uma aversão aos samaritanos enorme, que foi respondida na mesma moeda, né? Tinha um professor de antropologia que dizia que todo preconceituado também é preconceituoso, né? Porque a moeda é a mesma, né? De troca, vai e volta, né? A relação de desprezo e ódio vai passando de geração em geração e chega, né, na volta do exílio. Neemias está comandando ali a reconstrução e alguns líderes samaritanos vêm oferecer ajuda. Neemias fala, não, isso aqui vocês não têm parte nisso não, né? Isso aqui é uma obra só nossa. Não tenho certeza se Neemias foi sábio nisso, viu? Não tenho muita certeza não. Mas enfim, Deus estava com Neemias ali porque os líderes samaritanos tinham outras intenções, depois eles demonstram, né? Mas essa ideia de que essa é uma obra só nossa não é exatamente a melhor.
E lá na frente no Novo Testamento, né, séculos depois, 4, 5, 6, 7 séculos depois de cada um desses eventos, os samaritanos, né, diz lá em João 4,9, né, a mulher samaritana se aproxima de Jesus, Jesus conversa com ela fala, mas por que você está conversando comigo? Os judeus não se dão com os samaritanos. E a gente vê então que esse processo permaneceu entre os judeus e os samaritanos, obviamente, né, durante muito tempo ainda. Né? Tanto é que os judeus, né, diziam assim para Jesus, né, quando Jesus fazia aquelas afirmações, né, da sua divindade, e os judeus então diziam assim, nós não temos razão, né? Nós temos razão em te dizer que você é endemoniado e samaritano. Então, samaritano era uma ofensa tão grande quanto endemoniado, né? Você imagina como era a relação entre esses povos. Bom, a igreja judaica, a partir do exemplo e do mandamento de Jesus, rapidamente corrigiu a sua atitude com os samaritanos e com os gentios. A gente vê lá em Lucas 17, Jesus atendendo, curando os samaritanos, atendendo em João 14, atendendo os gentios, em João 4 ele está atendendo os samaritanos também, que vêm até ele. E lá em Atos 1,8, aquele texto famoso, né, das missões, Jesus diz, olha, vocês vão pregando tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, samaritanos e gentios estão incluídos na ordem de Jesus. A igreja tem uma certa dificuldade em fazer isso, né? Você lembra, né? Eles começam a pregar só depois de serem perseguidos ali em Jerusalém e na Judéia, mas eles acabam alcançando outros lugares, né? Então, a gente vê esse espalhamento da igreja, mas não sem resistência, né? Não sem resistência. Tem uma resistência inicial dos judeus de fora, né? Os judeus reclamam muito, né? O nosso autor aí, o Ellis, ele mostra que quando o apóstolo Paulo, por exemplo, está pregando, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês sabem, né, que a gente está esperando o Messias, eles estão lá balançando a cabeça, é isso mesmo. Pois eu quero dizer para vocês que as promessas do Messias se cumpriram em Jesus, eles estão lá balançando a cabeça. E aí quando Paulo fala, e Jesus me enviou para pregar aos gentios, aí eles falam, não, isso não, e tal, e começam a se levantar e apedrejar Paulo, né? É uma observação interessante, né? Você percebe que o grande escândalo do cristianismo para eles era o fato de que ele se abria para os gentios, né? Tanto é que Paulo vai acabar exortando, inclusive dentro das suas igrejas, né, que as diferenças entre judeus e gentios não podem se tornar divisões para o corpo de Cristo. Então ele fala disso aos Romanos, lá no capítulo 10, ele fala disso aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, ele fala disso aos Gálatas, no capítulo 13, ele fala disso aos Efésios, no capítulo 13, ele fala disso aos Colossenses, no capítulo 3. Ele está sempre falando disso, porque as igrejas que ele fundava eram mistas, né, formadas de judeus e gentios, né? Gentil é todo o resto, né, judeus e todo o resto, e isso trazia divisão para o corpo de Cristo. A igreja não demorou para conseguir lidar com isso, e tanto é que as cartas são escritas nesse sentido, né? Mas o grande argumento de Paulo assim como todos os povos são igualmente pecadores, também assim todos os povos são igualmente salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Não há distinção, né? As distinções de aparência, as distinções culturais, as distinções socioeconômicas, né? Tudo isso cai por terra com o reino de Deus, né? E a gente poderia pensar, né? Mas o porquê, né? O porquê dessa diversidade, a gente não chegou a falar disso, né? A gente falou que há essa diversidade, talvez ela comece lá na dispersão dos povos após o dilúvio, né? Faz sentido. Especialmente pegar aí uma interpretação de que o dilúvio tenha sido mundial, né? Global. Então faz todo sentido que a partir dos filhos de Noé que tenham vindo as divisões dos povos, né? Então, mas a gente não falou o porquê, né? Por que será que Deus quer que a humanidade seja diversificável, né? Por que não né, todos os filhos de Adão e Eva, por que não vai todo mundo igualzinho, né?
Pois é, a grande resposta está lá em Apocalipse, né? Apocalipse 5:9, parece que nos dá uma excelente resposta, né? João tem uma visão de uma grande multidão louvando a Cristo, louvando o Cordeiro, dizendo assim: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, né? Etnia. Depois, lá em 7:9, essa verdade é ilustrada, né? Assim, na primeira vez ele vê Cristo sendo louvado, né, por ter trazido gente de todo povo, língua e nação para ser povo de Deus. E aqui no capítulo 7 é que ele vê aquela grande multidão. Vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz: ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, Deus é louvado, Deus é mais glorificado na diversidade do que na uniformidade. E portanto, ele fez a igreja para alcançar essa diversidade. Deus não se agrada da igreja uniforme, né? De uma igreja só de brancos, uma igreja só de negros, uma igreja só de chineses. Ele se agrada de um povo que é diverso, né? E na sua diversidade apresenta o seu louvor a Deus. Isso fica muito claro no texto bíblico. Então, o alvo final da redenção é um povo santo composto de todos os povos, né? De todas as etnias. Nos aproximando aí um pouco do nosso tema da semana que vem, né? A questão do racismo contra os negros, é bom a gente identificar que os africanos estiveram presentes na igreja cristã desde o início. Você deve se lembrar lá de Marcos 15:21, onde Marcos fala a respeito de um homem que está por ali e é intimado, né, a participar do drama de Cristo, né, da crucificação. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Então esse homem, né, que foi obrigado a carregar a cruz, estava ali meio que talvez de graça, né, diz que ele passava vindo do campo, mas a menção de Lucas aos filhos dele, Alexandre e Rufo, nos leva a concluir que ele se tornou um crente com sua família, né? Cirineu é porque ele era de uma região ali do norte da África. Depois há uma citação lá de Rufo em Romanos e tal, e alguns Alexandres também citados, né? A gente não sabe se são esses filhos dele, mas há essa expressão óbvia aqui de Cirineu, do norte da África. Lá em Atos 2:10 também, entre aqueles que ouvem pela primeira vez os discípulos pregando em várias línguas, né? A gente tem também uma menção a povos africanos, né? Então diz lá: nós viemos do Egito, das regiões da Líbia e das imediações de Cirene. Aí o Cirineu, né? Então havia sirineus lá, egípcios e também alguns da Líbia, né? Egito, Líbia e Cirene eram todas regiões do norte da África, né? Depois há outras menções, né? Você tem lá em Atos 8:27, mais uma menção dessa. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Então, os etíopes, né, como eu já mencionei, o povo de Cush, né, ao norte, ao sul ainda do Egito, né, aqui mais certamente ainda africanos de pele escura, né, ali da norte da África já eram escuros em relação aos do Oriente Médio, agora mais escuros ainda, né, pelo menos em termos de fenótipo, né, de aparência, eles estão muito bem representados aqui. Em Atos 11, há uma nova menção, Atos 11:20.
Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Então, como eles não eram judeus da gema, né? Estavam entre os primeiros que falaram entre aqueles que não eram judeus, né? Falaram do Evangelho, né? E eles eram de Cirene, tá? Como o Cirineu, lá no norte da África. E por fim, uma última menção, lá em Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Cirene você já sabe, mas esse Simeão, por sobrenome Níger, Níger significa negro em latim, né? Então é muito provável que esse sobrenome dele indicasse não necessariamente o nome da família dele, mas provavelmente o apelido dele, né? A forma como ele era chamado, assim como o Simão era chamado de Pedro, esse Simeão aqui era chamado de Níger, negro. Então certamente mais uma menção aí. Na verdade, durante os primeiros séculos do cristianismo, o norte da África foi grandemente evangelizado e não apenas isso, ele forneceu à igreja grandes nomes, grandes teólogos, né, grandes nomes importantes da patrística, como Tertuliano, Clemente, Orígenes, Cipriano, Atanásio e Agostinho. Todos eles vieram da região norte da África, né, uma região extremamente profícua, né, nos estudos e também nos estudos bíblicos, né? Bom, por que isso para? Isso para, pelo menos entre outros motivos, né? Talvez um motivo forte aí tenha sido o domínio muçulmano, né? Os muçulmanos começam a avançar ali pela África a partir do século VIII, né? 600 e pouco, 700 e pouco, final do século VII para o século VIII, os muçulmanos começam a desenvolver ali a sua teologia da guerra, né? Sua ideia de vencer o mundo para lá através da guerra e através da espada, e por conta disso, então, muitas das regiões que já tinham recebido o evangelho cristão passam, então, a serem refratárias ao cristianismo, né? Já que os muçulmanos dominavam ali. E aí, durante a Idade Média, o cristianismo acabou se identificando demais com a cultura ocidental, né? Com a cultura europeia. E isso acabou trazendo uma dificuldade para reconhecer o valor dessa diversidade étnica, né, e cultural para o reino de Deus. Né? Até os judeus, que foram os primeiros, inclusive a perseguir, né, com aquela noção de eleitos, até mesmo os judeus foram perseguidos. Né? Alguns decretos de monarcas cristãos nesse período aí impunham restrições ao judaísmo, impunham restrições à presença dos judeus em suas comunidades, algumas cruzadas, né, aqueles movimentos, né, que eram meio político e militares e religiosos ao mesmo tempo, né, muitas cruzadas atacaram os judeus durante a Idade Média, né, expulsavam eles das vilas, agrediam, às vezes até muitos judeus foram mortos por esses movimentos ditos cristãos, né, que buscavam combater os inimigos de Cristo através da espada. Na era mais moderna, o cristianismo também fez uso do colonialismo europeu para se difundir pelo mundo. Né? Inegável isso aí. Né? A igreja tentou equilibrar aí, de alguma maneira a proteção dos indígenas com vistas à evangelização. Né? Então, o Papa ali no começo dos descobrimentos, né? Papa, acho que Paulo III, um negócio assim, ele emite uma bula dizendo, não, os selvagens, né, não devem ser escravizados, não devem ser oprimidos, eles devem ser evangelizados. Né? Mas, ao mesmo tempo, havia uma tolerância daquela dominação pelos colonizadores. Né? Havia uma dualidade, aí, um equilíbrio difícil aí no pensamento cristão da época, né, que acabava entendendo que esses povos, se eles aceitassem o Evangelho, eles eram irmãos. Mas se eles fossem resistentes ao Evangelho, então eles, de alguma maneira, eles iam até ser beneficiados pela colonização. Né? Porque pelo menos ali havia uma influência do cristianismo presente na vida deles, né? Então a colonização era uma bênção.
E, de qualquer forma, a incredulidade, de alguma maneira, era também punida se eles resistissem, né? Então, é uma visão muito pragmática, colonialista da missão cristã aí, tentando justificar, de uma maneira cristã, esse tratamento desumano em relação àquelas culturas, né? Um pouco disso é vencido nas missões modernas, né, nas missões transculturais modernas, com um trabalho marcante é o de Hudson Taylor, ali no século XIX, né? Ele cria a missão no interior da China e ele começa a desenvolver essa teologia de missão, que realmente o missionário tem que mergulhar na cultura do povo a quem ele está servindo com o evangelho, né? Ao invés de torná-los europeus, ele se tornou um chinês, né? Há o relato de que num das suas férias, né, ele volta para Londres, né? Ele é britânico. Ele volta para Londres, vai lá fazer os seus relatórios, como os missionários fazem até hoje, né? Visitando as igrejas que os mantêm. E ele vai com a roupa de chinês, com a cara de chinês, com o cabelo de chinês, e os protestantes ali das associações missionárias, das igrejas que estavam mantendo ele, tomam um choque. Falam, esse cara, né? Ao invés dele elevar os selvagens, né? Elevar ali os bárbaros e tal, ele está descendo ao nível deles, né? Então essa visão começa a ser quebrada um pouco somente agora, né? Século XIX é que a igreja começa a perceber melhor como é que ela deve pregar o evangelho, só o evangelho, né? Permitindo que a cultura daquele povo seja enriquecida com o evangelho, transformada pelo evangelho em algumas coisas, mas não eliminada, né? Você não precisa tornar o indígena de qualquer parte, né, um europeu, porque o cristianismo não é europeu, né? O cristianismo é bíblico. A Bíblia condena qualquer cultura humana e também transforma qualquer cultura humana. Então, esse entendimento começa já muito tardiamente, né, a ser mais solidificado no cristianismo. O protestantismo que chega aqui no Brasil, por exemplo, no século XIX, né, ele vem por meio de missionários norte-americanos, alguns europeus também, e ele também sofre um pouco, né, dessa mentalidade colonialista, né? Não no sentido de dominar os brasileiros, obviamente, essa parte já tinha passado, mas ainda nessa ideia de que a gente está trazendo a nossa cultura, né, a nossa cultura cristã, né? E é muito difícil você separar as duas coisas, porque o cristianismo de fato transforma culturas. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão do relativismo cultural na próxima aula, quando a gente entrar nas questões aí da luta moderna antirracista, tá? Mas o fato é que muitas vezes os missionários pregavam o evangelho, fundavam escolas, né? Que benção. Mas eles também ensinavam bons modos, mas aí bons modos, é claro, os bons modos deles, né? Traziam suas músicas, suas roupas, né? Até hoje a gente tem dificuldade, nós protestantes temos dificuldade em acrescentar alguns instrumentos, né? Uma percussão, por exemplo, numa liturgia, a gente já fica meio assim, não, mas percussão, né? O Simonton não tocava percussão, né? Claro, ele vinha com a sua cultura, né? Mas a cultura dele a cultura dele não é o cristianismo, é uma cultura com grandes influências cristãs, mas essas influências cristãs é que tem que vir para o novo mundo, né? E não a cultura norte-americana, né? Então, a questão da roupa, né? Você vê ali, às vezes naquele calor miserável brasileiro, né? Em São Paulo nem é tanto, mas em algumas regiões do Brasil é um calor terrível e as pessoas imaginando que o pastor é mais santo se ele tiver com aquela roupa típica, né, dos países frios lá, né, do norte, né? Bom, ainda nessa questão histórica e do posicionamento da igreja, né, ação e omissão racial na história da igreja, esse é o nosso tema hoje, nós devemos pontuar um dos pontos mais críticos das relações raciais humanas, que aconteceu agora no século XX com o nazismo, né? Você sabe que o nazismo era extremamente racista, né? Eles desenvolveram ali uma ideologia alemã, né? Que identificava o povo alemão como povo eleito, né? Os arianos. E, portanto, qualquer outra etnia era
era inferior e deveria ser subjugada, né? Isso a gente pode pensar no relacionamento deles com os negros, né? Eles eram racistas nesse sentido, mas eles eram racistas também em relação aos judeus, eles eram racistas em relação a qualquer outro povo, inclusive branco de olho azul, mas que não era ariano no entendimento deles. Agora, o que nos chama a atenção é que, por exemplo, Hitler usou um livreto de Lutero, né, escrito 400 anos antes, no final da vida de Lutero. Lutero, no começo, falava a respeito dos judeus, sempre no sentido de que deveriam ser evangelizados, né, porque Deus usou a vida deles, né, a história deles lá no passado e tudo mais. Mas no final da sua vida ele escreveu um livrinho chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras, e nesse livrinho ele incentivava os cristãos a pegarem os judeus que não se convertessem, os judeus incrédulos, e realmente expulsá-los e não dar direitos a eles, né, de promoverem o seu próprio culto e tudo mais. Um livrinho bastante complicado, aí digamos assim, uma mancha aí na vida de Lutero, né? A questão é que Hitler usou esse livrinho para se justificar, não, tá vendo? A religião alemã é assim desde o começo, né? O que não era verdade. Mas esse ímpeto de Hitler, né, acabou atraindo uma grande parte da igreja da sua época. A igreja protestante alemã, né, em grande parte na sua liderança, foi cooptada pelo nazismo, né, cooptada por Hitler, né, pela ideologia nazista, né? Então havia lá, eram chamados de cristãos alemães, né? E era uma boa parte, assim, a maioria da liderança eclesiástica alemã protestante aderiu ao nazismo, né? Então fica aí a nossa lição, né, como cristãos, para sempre mantermos certa distância dos movimentos políticos, né, como instituição, julgando todas as coisas a partir da palavra de Deus e não a partir do líder político da vez, né? Por outro lado, na Alemanha também havia a igreja chamada de igreja confessante, né? Eles não tinham o poder institucional da igreja, né? A liderança, realmente, uma boa parte da liderança da igreja protestante caiu de joelhos diante de Hitler, das promessas dele de sucesso e tudo mais, de prosperidade, né? Mas havia um movimento dentro das igrejas protestantes, chamado Igreja Confessante, que era de franca oposição ao nazismo. Alguns deles, inclusive, se envolveram em complôs para matar Hitler mesmo, né? O mais famoso foi Dietrich Bonhoeffer, que foi preso, né, em campos de concentração, foi enforcado. E ele foi preso, né, nesse sentido mesmo, né? Ele participava ali de uma célula de pessoas que planejavam, de alguma maneira, matar Hitler, porque eles entendiam que aquele homem era uma figura do anticristo que devia ser oposta, inclusive pela força. Já a Igreja Católica manteve uma atitude de críticas, né, velada, sem falar o nome, mas sempre criticando as atitudes, né, os pronunciamentos do Papa eram meio diplomáticos assim e tal, né? Talvez até mesmo por medo do que o nazismo podia fazer com os católicos em território germânico, mas também de ajuda aos perseguidos, né? Havia todo uns subterrâneos ali da Igreja Católica, havia um grande movimento de ajuda aos judeus, de ajuda a pessoas perseguidas pelo regime nazista. Um outro evento do século XX, né, que também mostra essa dualidade da igreja, né, ação e omissão, é o apartheid, né? Você sabe que na África do Sul houve um sistema lá, um regime, digamos, político, né? Um sistema político. A África do Sul tinha sido colonizada por holandeses, né, uma grande presença de ingleses lá, e houve um momento no século XX, em que eles decidiram que a colonização ia terminar da seguinte maneira. Os europeus, né, os holandeses no caso, teriam a sua vida, né, aqueles que já estavam enraizados ali, já viviam ali, teriam a sua vida, e os africanos teriam a sua vida, separadamente, sem mistura.
E então se estruturou todo um sistema político e legal, né, para dar suporte a isso. E veja, né, os holandeses reformados, né, reformados. E a explicação deles era a seguinte: aquela diversidade racial tinha sido criada por Deus, então não era justo misturar, né? Então, os africanos de um lado, os holandeses do outro, estava tudo certo. Agora, na prática, o que aconteceu foi que os africanos, né, os negros africanos, foi destinada a eles uma porção de terras que, além de serem de má qualidade, né, aquilo que ninguém queria, né, aquela periferia, ainda eram muito poucas, né? Então os negros eram, sei lá, 2/3 da população, mas eles ficaram com 15% das terras, né? Então essa divisão obviamente não foi justa, né? E as verbas oficiais que foram votadas para o auxílio do progresso dos africanos também era muito minguada, né? Então, depois de alguns séculos de colonização, você libera os caras da colonização, mas segrega eles, né, em certos bairros, em certas cidades, né? Façam aí os seus próprios hospitais, suas próprias escolas, que a gente vai continuar aqui no primeiro mundo, né, nas nossas cidades de primeiro mundo. Isso, obviamente, privou os negros africanos, né, do sul da possibilidade de progresso e de alcançarem qualquer igualdade, né? Então, eles não tinham emprego, não tinham condições ali nos seus guetos, né? Eles acabavam indo para os lugares de progresso, que eram os lugares dos brancos, e lá eram tratados de maneira racista, né? De maneira cheia de preconceito. Então, a desculpa lá de que eles estavam apenas promovendo a separação entre as raças, porque, né, cada um podia crescer de acordo com a sua própria cultura, né? A desculpa de que eles não queriam absorver a cultura africana indígena, né, local dentro da cultura deles, né? Essa desculpa de preservar a distinção entre as raças foi só uma desculpa mesmo, né? Aquela justificativa, né? Quem é meu próximo? Se você faz essa distinção, você já está se tornando um juiz aí de perversos pensamentos, como diz Tiago, né? Então a igreja, especialmente a igreja reformada, né, foi bastante omissa nesse sentido, né? Havia alguns movimentos de auxílio e tudo mais, mas eles conviveram muito bem com esse regime de apartheid durante décadas ali na África do Sul, né, recebendo críticas dos seus pares, né, nos Estados Unidos, inclusive na Holanda, mas durante muito tempo eles preservaram esse sistema iníquo, né, dentro ali da África do Sul. Última coisa. Além dessas desculpas, né, já se usou algumas outras desculpas para justificar o racismo, né, ou alguma forma de separação. Uma delas é dizendo que no passado, né, já se disse que Caim foi marcado por Deus, né, com a pele escura, como uma forma de maldição, né? O que acontece lá em Gênesis 4 é que Caim diz assim: olha, depois que Deus me condenou, todo mundo vai querer me matar, né? Quem me encontrar vai querer me matar. E aí Deus então diz assim: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, em primeiro lugar, quando Deus marca Caim, Deus não está amaldiçoando Caim, Deus está abençoando Caim, né? Ele deveria mesmo ser morto, mas Deus fala, não vou permitir isso. Então, Deus está abençoando Caim. Se fosse o caso, então a cor da pele seria um paliativo de Deus, né? E não uma maldição de Deus. Mas não é o caso. Caim, diz o texto, foge da presença de Deus e vai para oriente do Éden. O Éden é localizado ali mais ou menos onde é o Irã, o Iraque hoje em dia. Se ele foi para o oriente, ele foi mais ainda, né, para as regiões ali já próximas, talvez em direção à China, talvez, né, em alguma coisa nesse sentido, né? Então,
ele não desceu para a África para que se justificasse uma ideia de que Caim é o antepassado dos negros, né? Não faz o menor sentido, biblicamente, essa afirmação. Uma outra afirmação que se fazia muito para justificar alguma forma de segregação ou de tratamento inferior aos negros é porque depois do dilúvio, um dos filhos de Noé, chamado Cã, vê o pai, na verdade a culpa inicial é de Noé, né? Ele vai lá, planta uma vinha, depois que a vinha dá uvas ele faz vinho e fica bêbado, né? E fica na sua tenda nu, bêbado. Bêbado faz essas coisas mesmo, né? E um dos seus filhos, Cã, ele tem 3 filhos, um dos seus filhos vê o seu pai nu e vai contar para os irmãos. De alguma maneira, a Noé então entende que Cã foi desrespeitoso, né? Os outros filhos vêm e cobrem o pai de costas assim para não vê-lo, né? E de alguma maneira ali na atitude de Cã foi identificado algum tipo de desrespeito. E Noé então vem e amaldiçoa, né, o seu filho Cã de uma maneira muito estranha. Ele diz assim, Gênesis 9:25: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, por causa da atitude de Cã, Noé amaldiçoa a descendência de Cã. Numa cultura em que a descendência é a coisa mais importante do homem, faz sentido você amaldiçoar a sua descendência, né? Então, Canaã é o filho de Cã e é amaldiçoado sendo servo de Sem, né? Só que entre os descendentes de Cã estão de fato alguns que descem, né, para a África, né? No capítulo 10, versículo 6, diz: os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Né? Cuxi é aquele que tem o nome, né, que a gente tinha visto lá atrás, daquela região da Etiópia. E Misraim é o nome daqueles que estão ali no norte da África, portanto no Egito, né? Agora, o curioso é que Canaã não é um deles, né? Canaã é aquele que fica ali no Oriente Médio. Então, se a maldição de Canaã fosse referente aos negros, ela não pegou, porque ela foi cair lá em Cuxi e Misraim, né? Os que foram para a África, porque Canaã não foi para a África, ele ficou ali na região da Península Arábica, e essa maldição se cumpriu quando os israelitas, né, filhos de Sem, descendentes de Sem, voltaram do Egito para a Terra Prometida e lá dominaram todos os povos que havia naquela região, filhos, descendentes de Canaã, o amaldiçoado do seu avô Noé. Então, também não faz o menor sentido imaginar que essa maldição tem a ver com a cor, né, dos negros, porque não foram os negros o alvo dessa maldição de Noé, e ela já se cumpriu na história bíblica, na relação entre árabes, né, se fosse chamar hoje em dia, né, entre israelenses e árabes, é que está essa relação aí, e não entre brancos e negros, né? Então essas são afirmações aí que já foram feitas dentro da igreja, tentando de alguma maneira justificar uma posição diferente, mas a gente já viu muitos outros textos que falam dessa relação, dessa diversidade humana, como sendo um projeto de Deus, e dessa diversidade humana sendo resgatada por Deus na igreja, a igreja diversa do Senhor Jesus Cristo, glorificando ao Senhor com pessoas vindas de todos os povos, tribos e nações. Bom, encerramos por aqui a aula de hoje, né? Avançamos aí na história, chegamos nos tempos atuais, né? Fizemos uma certa correria aí, e na semana que vem, então, vamos encerrar essa série de 3 aulas falando a respeito das lutas raciais atuais, que são especificamente entre brancos e negros, né? Vamos focar nisso. Vou falar um pouquinho sobre a escravidão na Bíblia e a escravidão do tráfico negreiro, né? Do tráfico de escravos transatlântico, né? Que aconteceu ali nos últimos
nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, né? E das consequências desse tráfico para a presença dos negros, né, descendentes desses africanos, entre os brancos, né, e essa relação complicada que existe, especialmente nas Américas hoje, né, Brasil e também no resto das Américas, tá bom? Então encerramos por aqui, vamos orar. Pai Santo e querido, te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, te agradecemos porque a tua palavra nos instrui e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos luz entre as nações, entre as etnias, entre as raças, entre os povos, entre as pessoas, especialmente entre aqueles que são mais desfavorecidos, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor. Dá-nos a tua misericórdia para que o nosso coração esteja limpo desse pecado de querermos ser como o Senhor, de estabelecermos juízos iníquos entre os homens, ó Deus, e nos ajuda, Pai, para que possamos também, de uma maneira ou de outra, ser modelo e estarmos à frente nas lutas pela justiça que acontecem nesse mundo. Oramos em nome de Cristo, aquele que veio para salvar gente de todas as etnias. Amém.